Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. Agora são 6 horas e 38 minutos. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Ninguém acerta o concurso 2.674 da Mega Sena e prêmio vai a 16 milhões de reais. Prefeitos de Goiás têm 20 dias para responder formulários sobre lixões. Pelo menos 20 municípios goianos estão em situação de calamidade por falta de chuvas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6 horas e 38 minutos, 6h38. Sejam bem-vindos à nossa programação Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. E a partir do próximo domingo, visitantes que desejam conhecer o Palácio do Planalto poderão agendar uma visita guiada pelo edifício, sede da Presidência da República e um dos ícones da arquitetura modernista da capital brasileira. A retomada das visitas faz parte das ações da Presidência da República para aproximar a população da sede do Poder Executivo. Gratuita, a visitação deverá ser agendada eletronicamente pelo site visitapr.presidencia.gov.br. As visitas guiadas foram paralisadas em março de 2020, quando eclodiu a pandemia de Covid-19. Há um ano, no dia 8 de janeiro de 2023, o palácio foi alvo de vândalos extremistas durante uma tentativa e teve que passar por restauração, que durou alguns meses. De acordo com a Secretaria da Administração vinculada à Casa Civil da Presidência, o roteiro da visitação do Palácio do Planalto inclui o térreo, o segundo e terceiro andar e também o subsolo, que agora é um novo espaço de exposições. As visitas terão a duração média de 1 hora e serão realizadas por grupo de até 30 pessoas a cada meia hora, com vagas destinadas a grupos prioritários. A visitação será realizada aos domingos, das 9 às 14 horas, sendo que o último grupo entra às 13 horas. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.674 da Mega Sena. O sorteio foi realizado ontem em São Paulo. O prêmio da faixa principal agora está acumulado em 16 milhões de reais. Confira os números sorteados: 8, 14, 15, 21, 23 e 46. A Quina teve 49 apostas vencedoras e vai pagar a cada um dos ganhadores R$30.629. Já a quadra registrou 2.605 apostas ganhadoras e cada acertador recebe um prêmio de R$823. As apostas para o concurso 2.675, que será realizado neste sábado, podem ser feitas até 19 horas do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país e também pela internet. 6 horas e 41 minutos. E o ex-STF Ricardo Lewandowski é confirmado no Ministério da Justiça. Yuri Hudson é quem traz essa reportagem. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, foi confirmado como novo ministro da Justiça e Segurança Pública, no lugar de Flávio Dino. A oficialização ocorreu nesta quinta-feira, após uma reunião de Lewandowski e Dino com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. Após o encontro, Lula confirmou o nome à imprensa. E feliz, porque eu tenho do meu lado esquerdo um companheiro que foi um extraordinário ministro da Suprema Corte, que deixa uma cadeira vazia e que ela vai ser ocupada pelo Flávio Dino, não a mesma dele, mas a cadeira da Suprema Corte. E ele vai ocupar a cadeira do companheiro Flávio Dino. Eu fiquei muito feliz, porque eu tinha conversado com o ministro Lewandowski, tinha feito uma proposta para ele. Conheço a família dele, conheço a mulher dele, e eu achava que ele ia colocar dificuldade dentro para ele. Sempre fala assim: meu amor, vamos viver nossa vida agora, deixa para lá esse negócio de política. E graças a Deus, a Yara teve a compreensão de falar para o Lewandowski: eu sei que você quer ir, então vá, meu amor. E ele ontem me comunicou que ele aceita
ser o novo ministro da Justiça desse país. O ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, foi indicado por Lula ao Supremo. Por isso, deixa o comando da pasta. Já o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, aceitou o convite para assumir a vaga de Dino. Inclusive, para assumir a pasta, Lewandowski fez um apelo de que o ministério não fosse dividido e mantivesse na pasta a segurança pública. Lewandowski era o nome favorito de Lula para o ministério. Outros nomes chegaram a ser cotados, como de Ricardo Capelli, número 2, atualmente do ministério, e do AGU, Jorge Messias. Porém, eles não ganharam o fôlego político que o ex-ministro do Supremo teve. Ricardo Lewandowski foi indicado ao Supremo Tribunal Federal em 2006, justamente por Lula, e presidiu a corte durante um dos momentos mais emblemáticos da democracia brasileira, que foi o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43. E 20 cidades de Goiás enfrentam situações de emergência e calamidade pública devido à escassez de chuvas e às elevadas temperaturas registradas nos últimos meses. O relatório divulgado pela Associação Goiana de Municípios mostra que a falta de precipitação afetou de maneira significativa a produção agrícola em todo o estado. Entre os municípios mais afetados está Iporá, na região oeste do estado, onde foi preciso decretar calamidade pública ainda em dezembro do ano passado. O relatório mostra que a falta de chuva já provocou diversos danos ambientais, além de prejuízo econômico, considerado irreversível. Os danos, segundo o documento, persistem mesmo no período chuvoso que a região se encontra. E o homem de 52 anos, que foi preso suspeito de deixar os pais idosos sem comer em Goiânia, manteve a mãe, que é cadeirante, sem alimentação por pelo menos 5 dias. De acordo com o delegado Alexandre Bruno Barros, a mulher de 87 anos está internada na UTI de um hospital em Goiânia em estado grave. A polícia informou que o pai do preso, de 92 anos, passou um dia internado e foi liberado aos cuidados de um dos filhos. O nome do suspeito não foi divulgado e, por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dele. A ação que acarretou na prisão aconteceu na terça-feira e faz parte da Operação Desumanos, realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso de Goiânia. A Polícia Civil ainda investiga se os 4 irmãos do suspeito também tinham conhecimento da situação dos pais, podendo responder criminalmente caso seja comprovado. 6h45. O eixo Anhanguera tem plataforma interditada para obras lá em Goiânia. Andressa Vasconcelos é quem conta os detalhes. Nesta quinta-feira, a plataforma do eixo Anhanguera, que fica em frente ao Hemocentro, já estava fechada para o início da reforma. Os passageiros que embarcam no local agora precisam ir até o terminal Praça A ou a estação do Lago das Rosas. A distância média entre as estações é de 500 metros. O trabalho tem o objetivo de melhorar a estrutura de todas as plataformas que vão passar por obras. As estações serão reformadas de 4 em 4. O tempo estimado para a reforma de todas elas é de 2 anos, como explica o secretário de Governo Adriano da Rocha Lima. Essa do Hemocentro, ela deve ficar pronta aí nos 4 meses, não acredito. Agora, todas elas vão levar aí em torno de 24 meses para estarem todas concluídas. Em abril, também há a previsão do início das obras dos terminais. O trabalho vai começar pelo terminal do Novo Mundo. Todos os 5 vão ser reformados. As obras vão custar em média 170 milhões de reais aos cofres públicos. Apesar do valor, o secretário de Governo afirmou que a tarifa não deve sofrer alterações por conta das obras. A gente tem uma estimativa do custo dessas obras. Elas devem custar, todas elas, né? A gente com terminais, plataformas, etc. Eu acredito que em torno aí de uns 170 milhões de reais, mais ou menos. Mas isso não é repassado, esse valor, de forma assim integral. Na realidade, isso entra como custo do sistema, como previsto no contrato de concessão,
esse custo ele passa a entrar no cálculo da tarifa da mesma forma que também o aumento de número de passageiros, por exemplo, que tem acontecido, ele faz reduzir o preço da tarifa. Sempre deixando muito claro, quando a gente fala de cálculo de tarifa, é tarifa de remuneração, não é a paga pelo usuário. A tarifa paga pelo usuário, ela está mantida, isso é muito importante ser enfatizado, em 4,30, e ela não será reajustada, será mantida nesse valor de 4,30. Ele ainda explicou que a frota de ônibus também será substituída por aproximadamente 1.200 ônibus, parte deles elétricos. Andressa Vasconcelos, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47. O São Paulo anunciou ontem à noite a contratação do técnico Thiago Carpini. O treinador, até então vinculado ao Juventude, é o substituto de Dorival Júnior, que deixou o clube para assumir a seleção brasileira. O tricolor aceitou pagar a multa de R$1 milhão para tirá-lo do time gaúcho, onde estava trabalhando, e já conta com ele para a estreia do Campeonato Paulista. Primeiro treino no CT da Barra Funda deve ser no sábado. O contrato com o São Paulo é válido até o fim de 2024, com renovação automática em caso de título de Copa do Brasil, Brasileirão ou Libertadores. Diretor de futebol do tricolor, Carlos Belmonte, explicou a escolha por Carpini. E o ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, registrou um boletim de ocorrência ontem, um dia depois do clube confirmar que encontrou equipamentos de espionagem na sala da presidência. A reportagem teve acesso ao conteúdo do documento, no qual Duílio pede uma investigação para apurar a denúncia. O ex-dirigente acredita que tenha sido alvo da espionagem relatada pela atual gestão de Augusto Melo. A reportagem recebeu o posicionamento do dirigente, justificando o ato e tratando como inadmissível a postura da atual diretoria, que não levou o caso para a polícia até o momento. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora são 6h49. E de acordo com números da Pátria Agronegócios, o Brasil deverá colher 143.180.000 toneladas de soja nessa safra. Essa nova estimativa da consultoria é 7,4% menor do que 154.610.000 toneladas registradas na safra anterior, e tira mais de 7,5 milhões de toneladas da última estimativa da empresa. Os analistas também destacam que o corte total da produção brasileira da soja em 23-24 já chega ao total de 21.490.000 toneladas sobre o potencial produtivo, se tornando a segunda maior quebra sobre potencial da história do Brasil, ficando atrás da safra de 2021-22, quando 25 milhões foram perdidas. As maiores perdas com relação à safra passada estão em Rondônia, Bahia, Mato Grosso e São Paulo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04 agora, 7h04. Já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. A Polícia Civil de São Paulo informou ontem que o laudo do Instituto Médico Legal apontou que o influenciador Carlos Henrique Pires Medeiros, de 26 anos, morreu por intoxicação provocada pelo uso de entorpecentes, ou seja, uma overdose de substância. Henrique Medeiros, como era conhecido, estava desaparecido desde o Natal. No dia 30 de dezembro, seu corpo foi encontrado enterrado no quintal da residência de um casal de amigos, onde havia passado a ceia de Natal, em Itapecerica da Serra. O influenciador digital contava com mais de 87 mil seguidores no Instagram e quase 1.800.000 inscritos no YouTube. No dia 31 de dezembro, a polícia prendeu um homem de 28 anos e uma mulher de 24, que moravam na casa onde o corpo do influenciador foi achado. Eles são investigados agora pelo crime de ocultação de cadáver. Em depoimento à polícia, o casal informou que eles fizeram uso de drogas na noite do Natal, quando o influenciador passou mal e morreu. Por medo, eles decidiram enterrar o corpo do rapaz no quintal da casa. Segundo uma nota da Secretaria de Segurança Pública, o caso ainda está em investigação. O governo federal reservou 20% das 6.600 vagas do concurso nacional unificado para candidatos negros. A totalidade das vagas está dividida entre nível superior, médio e distribuídas para 21 órgãos federais. Os 8 editais correspondentes a cada bloco temático do concurso foram publicados na quarta-feira, com informações de vagas, requisitos, salários, conteúdo programático, formas de inscrição, critérios de seleção, data e local de provas.
Na avaliação da pesquisadora sobre trabalho de mulheres negras, Laís Barros Gonçalves, que também é coordenadora do IFAM, o percentual de 20% ainda é muito pouco, perto do quantitativo ideal para garantir a paridade e isonomia necessária no Brasil. Porém, é um passo importante para a inclusão de pessoas negras em espaços de poder e tomada de decisão. É o que analisou ela. 7h06. A inflação fechou 2023 em 4,62% e ficou abaixo do teto da meta. A reportagem é com Alexandre Figueiredo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta quinta-feira a inflação oficial do Brasil em 2023, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. De acordo com o relatório, a inflação no ano passado fechou em 4,62%, a menor taxa anual desde 2020, quando o indicador foi de 4,52%. O resultado veio abaixo do intervalo permitido pelo teto da meta da inflação, estipulado pelo Banco Central em até 4,75%. Economista-chefe da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul, Patrícia Palermo, destaca a importância desse resultado. Um resultado que tem que ser comemorado, porque de fato a gente teve ao longo do ano de 2023 um processo de desinflação da economia brasileira com bastante qualidade. Isto é, a gente não teve ali os campeões do processo de desinflação, como foi o que aconteceu, por exemplo, no ano de 2022. O que aconteceu ao longo de 2023 foi que os preços, de maneira geral, se comportaram melhor. Isso, em grande parte, é a responsabilidade da política monetária, que permaneceu muito restritiva ao longo de todo o ano e, obviamente, teve uma ajuda significativa também da dinâmica do preço dos alimentos. O resultado anual mostra que o indicador foi pressionado principalmente pelo grupo dos transportes, que avançou 7,14% em razão, principalmente, da alta acumulada dos combustíveis, emplacamento e licença e passagens aéreas. Por outro lado, o grupo de alimentação e bebidas, que possui o maior peso no IPCA entre os 9 grupos principais pesquisados pelo IBGE, teve uma alta modesta de 1,03% no ano passado, o que representa uma desaceleração entre 2022, quando a alta havia sido de 11,64%. Para este ano, a economista acredita que o cenário vai seguir semelhante. A nossa expectativa é que o processo de desinflação da economia brasileira ele continue. O que é um processo de desinflação? É um processo em que a inflação vai perdendo ritmo. Não quer dizer que os preços vão cair, quer dizer que os preços vão subir cada vez menos. Na dinâmica do ano, nós esperamos encerrar o ano de 2024 com uma taxa de inflação inferior à que a gente teve ao longo de 2023. De acordo com o relatório do IBGE, a taxa anualizada ficou acima de 4,75% em 4 oportunidades, nos meses de janeiro, fevereiro, setembro e outubro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. E o caminhoneiro goiano Wender Silva de Alencar, de 30 anos, era uma das 6 pessoas que estavam no helicóptero da Polícia Rodoviária Federal que fez um pouso forçado em Belo Horizonte. O acidente aconteceu na segunda-feira. O primeiro acidente que o Wender se envolveu, na realidade, aconteceu na segunda-feira. Ele mora em Goiatuba e trabalha como caminhoneiro. Ele foi até Minas Gerais a trabalho. Quando retornava para Goiás, se envolveu em um acidente com outros 2 caminhões do anel rodoviário e ficou preso às ferragens. O helicóptero da polícia foi enviado para levar o Wender ao hospital com maior agilidade. Mas segundos após a decolagem, a aeronave teve uma queda de rotação e precisou fazer um pouso de emergência. Um vídeo mostrou que o helicóptero pousa abruptamente. O Wender então foi levado de ambulância ao Hospital João 13. E o Sistema FAEG Senar realiza a expedição Safra Goiás, com apoio do Sebrae Goiás, SEAPA e Agrodefesa. Serão 4 equipes que vão percorrer 5 regiões goianas em 10 rotas, passando aproximadamente por 80 cidades, totalizando mais de 5.800 quilômetros. A expedição vai sair no dia 15 de janeiro, às 8 da manhã, da sede do Sistema FAEG. Às 7h30 haverá uma coletiva de imprensa destacando detalhes dessa comitiva. Os últimos dados da Companhia Nacional do Abastecimento de dezembro apontam uma área de 4.600.000 hectares de soja plantada em Goiás, estimando uma safra para 23-24 de 17 milhões de toneladas, um número 3,9% menor do que as 17 milhões
e 700 mil toneladas da safra passada. A expedição vai checar pessoalmente a realidade dos municípios goianos. O estado de Goiás tem 12 cidades com situação de alto risco de dengue, é o que aponta a Secretaria de Saúde. Quem faz esse alerta é Aldeni Lopes. 1.095 pessoas em Goiás tiveram dengue em 2024. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, 12 municípios estão com situação de alto risco da doença. Entre eles, Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, Mara Rosa e Uruaçu, no norte goiano. A maior preocupação é com o aumento dos tipos 2 e 3 da doença. Existe a possibilidade de uma epidemia deste último tipo. Até agora, há apenas uma morte em investigação. A boa notícia é que em fevereiro devem chegar as primeiras doses da Qdenga, que é a vacina contra a dengue, ao estado. De acordo com a Superintendente Estadual de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, é aguardado um posicionamento do Ministério da Saúde com as informações sobre esta imunização. Ainda não recebemos nenhuma nota oficial do Ministério, né? A previsão é fevereiro iniciar, mas ainda não recebemos nem qual grupo vai ser vacinado inicialmente, quando que nós vamos receber, a data exata nós ainda não temos. O Brasil se torna o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público de saúde. Em clínicas privadas, a Qdenga também está disponível em países da União Europeia, Indonésia, Tailândia e Argentina. Aldeni Lopes, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13. A quinta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho mais uma vez contabilizando recuos na Bolsa Brasileira. As principais cotações operaram no campo negativo e flutuaram na faixa entre os R$ 68,85 e R$ 71,20. O vencimento de janeiro 23 foi cotado a R$ 68,85, uma baixa de 1,15%. O março 24 valeu R$ 71,20, uma queda de 1,11%. Maio 24 foi negociado por R$ 69,16, uma perda de 1,07%. O julho 24 teve o valor de R$ 67,31, com desvalorização de 1,72%. Na visão do analista de mercado, Vlamir Brandalize, como as exportações brasileiras de milho devem ir até março, antes de dar espaço para a soja nos portos, o mercado interno começa a se acomodar e a Bolsa Brasileira vai se antecipando, olhando a safra brasileira. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14. E um clube da Premier League abriu negociação com o Vasco e ofereceu aproximadamente 12 milhões de euros, algo em torno de 64 milhões de reais por Marlon Gomes, o meio-atacante de 20 anos, que no momento está a serviço da seleção pré-olímpica. Os ingleses já têm um acordo com o staff do jogador sobre valores, como salário e luvas. Agora conversam com a diretoria vascaína na tentativa de levar o jovem jogador ainda nessa janela. Marlon tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026. Multa rescisória de 16 milhões de euros, equivalente a 85 milhões de reais. 85% dos seus direitos econômicos pertencem ao Vasco e os outros 15 são do Nova Iguaçu, clube que o revelou. O dirigente do River Plate, Leonardo Ponzio, afirmou ontem que o clube argentino pode entrar em negociação para a contratação do atacante Flaco Lopes do Palmeiras. Ele admite, porém, que não será uma conversa simples. Apesar de estar no radar no mercado, Flaco não deve ser negociado nesse início de temporada. O Verdão investiu cerca de 7 milhões de dólares, algo em torno de 35 milhões de reais pela contratação do atacante, junto ao Lanús, e chegou a antecipar receita para selar a transferência. Uma eventual venda do atleta, portanto, precisaria passar por valores condizentes com o montante pago pelo clube. Dengue, aumento de 16% nos casos, alerta para reforço nos cuidados. Vamos conferir essa matéria com Larissa Diamantino. No Brasil, os casos de dengue aumentaram em 15,8%. A informação é do Ministério da Saúde, que divulgou o balanço de 2023. As ocorrências passaram de 1.300.000 para 1.600.000. Foram 1.053 mortes confirmadas pela doença até o momento.
No estado de São Paulo, foram mais de 300 mil casos confirmados. De acordo com a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Tatiana Lang, o verão é o período mais propício para a proliferação do mosquito. Este momento é um momento de alerta, em especial aqui no estado de São Paulo, devido ao aumento das chuvas e às altas temperaturas, que é um ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Na Bahia, o aumento foi de 168% nos casos graves da dengue. O Rio Grande do Sul registrou, até o momento, 27.243 casos confirmados. No Rio de Janeiro, o aumento foi de 457%. De acordo com o Ministério da Saúde, Minas Gerais e Espírito Santo ainda estão sob alerta para epidemia. Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, disse que entre as principais recomendações para a não proliferação da doença está no cuidado com a água parada. É importante deixar a caixa d'água bem fechada e realizar a limpeza regular. O descarte do pneu usado, ele deve ser realizado num ponto específico de coleta. Evite objetos que acumulam água, como potes e garrafas. E caso haja, deixe-os virados para baixo. Evite também o acúmulo de lixo. E também lembrando do pratinho de planta, que deve ser evitado. O levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti e o índice amostral indicaram que até o fim de 2023, quase 75% dos criadouros estão nos domicílios. Caixas d'água, tambores e depósitos de alvenaria aparecem como o segundo maior foco de procriação do mosquito. A Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias do Sistema Único de Saúde segue analisando a implantação da vacina. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Larissa Diamantino. 7h18, vamos para o último intervalo aqui do Jornal Verde Vale. Na volta, destaco para você que o aumento da atividade de vírus respiratório nas Américas está gerando um alerta na saúde pública. Não sai daí, nós voltamos logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já de volta com o Jornal Verde Vale, o terceiro e último bloco do jornal dessa sexta-feira. E os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social acima de um salário mínimo vão subir 3,7% neste ano, é o que confirmou ontem o Ministério da Previdência Social. O reajuste vai seguir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano passado, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com a definição do índice de reajuste, o teto do INSS vai subir R$ 278. Os benefícios de valor mais alto passarão de R$ 7.507 no ano passado para R$ 7.786 nesse ano. Além de corrigir os benefícios acima de um salário mínimo, o índice também é aplicado como reajuste de contribuições para a Previdência Social. Essas contribuições sobem conforme o salário. Quanto mais o trabalhador na ativa recebe, mais está sujeito a alíquotas adicionais que elevam a contribuição. Os benefícios atrelados ao salário mínimo vão subir 8,4%, de R$ 1.320 para R$ 1.412. A variação corresponde à política de correção aprovada em agosto do ano passado, que prevê a reposição da inflação pelo INPC do ano anterior, mais o crescimento do Produto Interno Bruto. E os servidores do Banco Central fizeram ontem uma greve de 24 horas. Segundo o Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central, mais de 70% dos funcionários aderiram à paralisação. Os trabalhadores reivindicavam melhorias na carreira, como a equiparação com outras categorias semelhantes. O sinal disse que a paralisação podia gerar um apagão em todos os serviços do banco, com impactos no atendimento ao mercado e ao público, incluindo cancelamento de reuniões, manutenção em sistema e atraso na divulgação de informações. A manutenção do Pix pode ficar prejudicada, trazendo risco à continuidade dos serviços. A paralisação também trouxe um maior impacto na conclusão de projetos em curso, como o da moeda digital, na supervisão de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e também na regulamentação de ativos virtuais. 7h28. Aumenta a atividade de vírus respiratórios nas Américas. Maíra Lopes é quem faz esse alerta. A Organização Pan-Americana da
da Saúde emitiu uma atualização epidemiológica sobre a situação dos vírus respiratórios nas Américas. Desde o final de agosto de 2023, os países da região observaram um aumento significativo na atividade do SARS-CoV-2 e de outros vírus respiratórios, que foi particularmente notável na América do Norte, países andinos e do Cone Sul e Brasil. A atualização, publicada nesta quarta-feira, fornece recomendações para manter a vigilância e fortalecer as respostas dos sistemas de saúde, especialmente diante dos surtos atuais de outras doenças transmissíveis. Em 2023, foram registrados níveis elevados de doenças respiratórias agudas na região, impulsionados pela circulação do SARS-CoV-2, influenza e vírus respiratório. Atualmente, o hemisfério norte está passando por 3 epidemias dos 3 vírus esperados no inverno, enquanto alguns países do hemisfério sul estão enfrentando incidências maiores do que o esperado para a temporada, devido à circulação do coronavírus. A atividade do SARS-CoV-2 permaneceu em níveis intermediários a altos nas últimas 4 semanas epidemiológicas registradas. Na Argentina, a porcentagem de infecções aumentou nesse período, e no Brasil, a circulação do vírus permanece em níveis altos, embora com uma diminuição. A OPAS recomenda que os Estados-membros mantenham a vigilância dos vírus respiratórios para detectar quaisquer mudanças na circulação ou gravidade da doença e estejam preparados para responder a um possível aumento de casos e hospitalizações. O braço da OMS nas Américas ainda sugere que os esforços para aumentar a vacinação contra influenza e Covid continuem, especialmente em populações vulneráveis e de alto risco. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável enviou por e-mail ontem um formulário aos 246 prefeitos de Goiás para que eles respondam como está a disposição final de resíduos sólidos em seus municípios. O prazo para retorno é de 20 dias. Para responder à pergunta, os municípios terão que assinalar uma das 4 tipologias possíveis. O tipo 1 é para municípios de qualquer porte que já realizam a disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários devidamente licenciados, mas que ainda não realizam ações de reabilitação, monitoramento e controle de áreas impactadas pelos antigos lixões. O tipo 2 é para municípios que integram a região metropolitana de Goiânia, região metropolitana do entorno ou região integrada de desenvolvimento, além de municípios com a população superior a 100 mil habitantes que ainda não estabeleceram solução ambientalmente adequada dos resíduos e fazem o descarte em lixão. E o governo do estado lançou na quarta-feira o portal de autorregularização da Receita Estadual, a ferramenta que visa a redução de autuações e a arrecadação de recursos de forma ágil e sem a necessidade de punição, está disponível no site da Secretaria de Economia. O sistema oferece novos recursos que melhoram a interação com contribuintes e a solução de pendências do ICMS. A estimativa da Secretaria de Economia é enviar nesse ano pelo menos 22 mil comunicados oferecendo as vantagens da autorregularização a contribuintes de diversos segmentos econômicos detectados em malhas fiscais. Ao aderir à autorregularização, o contribuinte não sofre ação fiscal e deixa de pagar a multa que pode chegar a até 100% do valor devido do imposto, além de voltar a ficar em dia com a Receita Estadual. A aplicação de provas do vestibular para o curso EAD Matemática, licenciatura da UFICAT em Catalão, será nesse fim de semana. Um dos locais de prova será aqui na UEG de Mineiros. Quem dá mais detalhes é o diretor da UAB, Niltônio. Primeiramente, quero agradecer ao espaço concedido à Universidade Aberta do Brasil, para efetuar a divulgação dos cursos ofertados na UAB, bem como os vestibulares. Neste domingo, 14/1, será realizado o vestibular do curso de Matemática da Universidade Federal de Goiás, a UFICAT de Catalão. O local de prova será na Universidade Estadual de Goiás, a UEG, aqui de Mineiros, localizado ali no mesmo pavilhão, mesma quadra ali da Escola Estadual Polivalente Antônio Carlos Paniago, na Avenida 7, bairro Martins. Os portões serão abertos ao meio-dia e serão fechados às 13 horas. O vestibular será uma prova de redação, ela terá início às 13h10 e o encerramento vai ser às 15h10. São 2 horas de duração. E desejo aos candidatos aí uma excelente prova. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
7h33. O Conselho Internacional de Grãos elevou ontem a sua previsão para a produção global do milho 23-24 em 7 milhões de toneladas para 1,230 bilhão de toneladas, principalmente por conta da revisão na safra da China. A colheita do milho chinesa foi estimada em 288 milhões e 800 mil toneladas, acima de 280 milhões observados anteriormente, enquanto também houve revisões para cima na Rússia, 17 milhões contra 16, e a Ucrânia, 30 contra 28 milhões. O impacto foi parcialmente compensado por uma revisão para baixo nas perspectivas de safra de milho do Brasil para 119 milhões e 700 mil toneladas, de 124 milhões no relatório anterior. O órgão governamental, na sua atualização mensal, também aumentou a sua previsão de colheita mundial de trigo 23-24 em 1 milhão de toneladas para 788 milhões de toneladas. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34. O Flamengo divulgou o número que De La Cruz, o único reforço rubro-negro para 2024 até o momento, vai utilizar. Ele é o novo camisa 18. Em sua estreia como profissional no dia 13 de setembro de 2015, aos 18 anos, De La Cruz foi titular e jogou os 90 minutos com a camisa 18 na vitória por 1-0 sobre o El Tanque Sisley, em jogo válido pela primeira divisão do Uruguai. Na seleção uruguaia, o meia de 26 anos usava o número 7. No River Plate era o 11 dos milionários. De La Cruz vai usar no Flamengo a camisa da sua estreia no futebol profissional. O jogador, que custou cerca de 80 milhões de reais à vista, De La Cruz vai conceder a sua primeira entrevista rubro-negra ainda nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. Dorival Júnior foi apresentado e pediu comprometimento dos jogadores na seleção brasileira. René Almeida é quem traz esse balanço. Deu a primeira entrevista coletiva à frente da seleção brasileira nesta quinta-feira. O treinador de 61 anos se disse emocionado por assumir o cargo e lembrou que desde os 6 anos de idade convive no mundo do futebol, sendo 20 anos como técnico. Em suas primeiras palavras, pediu o apoio do torcedor brasileiro para a seleção. Eu estou aqui de coração aberto, buscando fazer a primeira convocação do meu momento. É justamente o torcedor brasileiro, que ele passe a viver um pouco mais a sua seleção, que ele acredite um pouco mais na sua seleção. É natural que seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos, fazermos o nosso melhor para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável, uma seleção que volte a passar credibilidade a todos nós. A seleção brasileira vem de 6 jogos com Fernando Diniz pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Para sair do mau momento, o novo técnico mandou um recado. Temos que voltarmos a protagonizarmos grandes jogos. Nós temos capacidade, qualidades e potencial suficiente para isso. Mas todos nós temos que entendermos um pouco mais o que representa essa seleção e acima de tudo, que cada um assuma um pouco mais as suas responsabilidades a partir do momento que sejam convocados. Os atletas têm que voltarem a sentir um pouco mais a camisa da seleção. Em 2010, Dorival, então técnico do Santos, foi demitido do cargo após afastar o jovem Neymar por indisciplina. Passados 14 anos, o treinador afirma que o episódio está superado. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão, mas tem que saber que nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante. Desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. A estreia de Dorival Júnior no comando da seleção brasileira está marcada para 23 de março em amistoso diante da Inglaterra. No dia 26, o Brasil também enfrenta a Espanha. Um terceiro amistoso contra o México está previsto, mas ainda sem data marcada. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, René Almeida.